Vamos falar sobre A Filha do Capitão do Pushkin? Preciso começar esse papo de hoje já esclarecendo para vocês que eu não gosto de romance histórico e o que nós encontramos aqui se não um romance histórico. Eu li esse livro com o Epílogo, que é um clube de leitura. Era um dos desafios aí para mim dentro dos livros que foram escolhidos, porque confesso que nunca me chamou muita atenção a literatura do Pushkin, mesmo sabendo que para a Rússia ele é extremamente importante, né? Então, tendo isso como base, já digo de antemão que eu não gostei do livro e que provavelmente as minhas percepções são enviesadas exatamente por conta disso, mas vou tentar embasar aqui o que eu achei também de problemático no livro, além dessa minha preferência pessoal, né, sobre o romance histórico. Bom, esse livro aqui, ele tem um plano de fundo muito importante, que acontece que lá na Rússia, em 1773, a gente tem uma revolta camponesa, né? Porque o que estava acontecendo? O czar Pedro III, ele faleceu preso e surgiu aquele boato, assim, porque ninguém viu o corpo do homem, sabe? Então ficou aquela situação, tipo, tá, morreu ou não morreu? E isso deu margem para diversas pessoas surgirem se declarando o czar, então requerendo para si o poder. O czar Pedro III, ele era esposo da Catarina II, que fica reinando então durante esse período, e essas pessoas surgindo requerendo o poder foram várias, e várias delas foram dizimadas pela Catarina II, mas um dos personagens desta época mais emblemáticos e que tiveram mais poder foi o Pugachev. Ele foi um desses homens, então, que diziam ser o czar Pedro III. Isso fez com que muitos camponeses acabassem aderindo, né, às suas guerras, às suas missões, por ele estar do lado do povo e querer mudar aquele estado político que se encontrava, né? Então, esse é o plano de fundo aqui para nossa história, tá? Da filha do capitão. Então, o nosso personagem principal aqui, o Peter, ele tá ali nessa época de ser alistado, ele tá esperando ir para as áreas mais badaladas, né? Mas o pai dele acaba colocando ele para servir lá aquele lugar, sabe? Para que ele de fato crescesse. Ele tem uma tradição militar muito grande na família dele, então isso era algo importante para o pai dele. Então todas aquelas esperanças dele de um futuro muito brilhante vão por água abaixo, porque ele vai ter que colocar realmente a mão na massa. Ele vai iniciar uma viagem então para ir para esse destacamento militar onde ele vai servir. Ele vai com um criado dele, gente, esse criado dele, eu passei tanta raiva com esse cara. O cara chato, pentelho, meu Deus do céu. Tem uma cena que eu vou falar mais pra frente, mas assim, gente, tem umas coisas que pra mim são bem inverossímeis neste livro. Bom, acontece que eles estão indo para esse destacamento. O primeiro lugar que eles param é o nosso personagem, que o Peter, ele já cai ali numa jogatina com um cara que se aproveita dele, e ele tem muito essa questão de ser importante, dele poder exercer a voz dele, porque o pai dele mantinha ele sobre rédea muito curta, então agora que ele está livre, entre várias aspas, ele quer poder ser um homem, então um homem que toma suas decisões. Só que assim, ele é um pirralho, ele é um chato, ele não sabe tomar uma decisão decente, mas ele toma, então ele se enfia numa jogatina, perde uma grana para um cara que se aproveita assim dele, só que como ele deixou a palavra dele, né, ele tem que pagar o cara. Em uma outra situação, ele tinha que pernoitar em um lugar porque tava vindo uma tempestade. Ele fala, não vamos, o que acontece? Eles ficam presos numa tempestade. Eles vão encontrar um cara nesse meio caminho que ajuda eles, etc. Esse cara vai vir ser importante na história. Mas ele vai e deixa tudo casaco de presente pro cara ter ajudado. Ele faz umas coisas desproporcionais, assim, e o criado dele passa muita raiva, tenta dizer que não e tudo, e tenta colocar um pouco de limites nele, só que ele não consegue. Ele chega então nesse destacamento militar e ele se apaixona perdidamente logo de cara pela filha do capitão. Então por isso a história aqui do livro, desse primeiro amor desse homem. E logo de cara ele já arranca rabo com um outro cara, já surge um duelo, aqueles duelos russos que são assim, meu Deus do céu, gente. Russo para fazer um duelo, mequetrefe, é o que mais tem. É engraçado porque eu tô lendo bastante romances de cavalaria agora, né, bastante. Tô lendo Rei Arthur e tô lendo Don Quixote, que não deixa de ser também, né, um romance de cavalaria. As batalhas, as lutas são muito mais emocionantes do que esses duelos russos, né.
Mas daí o que acontece é que esse forte militar que eles estão é invadido e é tomado pelo Pugachev, e daí as coisas dão uma degringolada. O que vai acontecer aqui nesse livro é que o nosso personagem principal, ele vai, devido a alguns acontecimentos, sentir certa empatia pelo Pugachev e eles vão ter algum tipo de relação meio amistosa. Isso vai acontecer ao longo de todo o livro, tanto porque através dessa amizade ele sente que vai conseguir proteger a sua amada, que é a filha do capitão. Tendo isso como plano de fundo, a gente vai ter um desdobramento final e tudo. Não quero entregar aqui, né, o final do livro para vocês, eu acho que vale o processo de ler o livro, mas para mim tem uma série de coisas bem inverossímeis que acontecem, tá? A primeira é que o Pugachev, ele meio que saiu matando uma galera e nisso eles fazem pilhagem das coisas do nosso personagem principal, roubam ele. E daí o seu servo, né, o que ele faz? Ele faz uma listinha, ele faz uma continha, gente, num papelzinho assim, pensa num post-it, essas coisas colocadas, e entrega pro Pugachev. Ó, isso daqui é o que você deve pro meu amo, por tudo aquilo que os teus soldados roubaram do meu amo. E, gente, qual que é a probabilidade, no meio de uma guerra, do cara ter mandado enforcar uma galera, ter matado uma outra galera, e o criado ir lá passar uma continha, e isso não ser repreendido de uma forma, assim, bem significativa, até mesmo com uma morte, sabe? Então, eu senti essa forçação de barra. Tem uma série de coincidências que eu fiquei vendo, assim, gente, isso daqui não rola, sabe? Estilo Os Miseráveis, tá? Mas assim, que Os Miseráveis a gente tem várias coincidências acontecendo. Paris é um bairro, todo mundo se cruza, se conhece, quando você vê a pessoa tá do teu lado. Então isso aqui acontece também em A Filha do Capitão. Isso não cai muito bem pra mim, eu não gosto desse tipo de situação. Eu pessoalmente acho que dá uma empobrecida nas narrativas, porque não dá muita margem para imaginação. E outra coisa que não dá margem para imaginação é que o escritor aqui ele é muito literal, sabe? Literal, não sei se a palavra certa é literal, mas ele fala aquilo exatamente que está acontecendo e não deixa você fazer as próprias conexões entre os eventos do livro. Então não dá muita margem ali para você tirar conclusões, porque ele deixa muito claro aquilo que ele quer dizer e é ponto, sabe? Isso vai se resumir aquilo que está escrito. Falando do personagem, né, que ele tem uma tentativa de uma jornada do herói, né, uma tentativa de amadurecimento. Eu acho que uma série de decisões que ele toma, e até o final, né, uma decisão final que é tida como heróica, eu acho que ele é extremamente egoísta. Acho que ele toma as decisões sem pensar nas consequências e no quanto que isso vai impactar aqueles que ele ama, o quanto que isso vai impactar a família dele. Para eu explicar isso especificamente, eu teria que falar do fim, mas eu não quero fazer isso agora. Mas eu não acho que é um personagem que amadurece com a narrativa, e eu acho que ele é um personagem que se deixa ser seduzido pelo Pugachev. E aqui a gente tem uma das coisas que eu acho que é assim legal no livro, é que a gente vai ter esse debate moral dele entre aquilo que o Pugachev representa no sentido mais palpável. O Pugachev, ele é alcançável, ele é palpável, ele consegue sentar na frente do Pugachev, conversar, fazer uma refeição. Então ele está ali acessível para o nosso personagem, enquanto a Catarina II, ela é algo muito distante. Então ele fica, né, entre essa dualidade de se manter fiel e manter a sua ética em relação a ser um servo da Catarina II, por conta disso ele tá no destacamento militar, e ser fiel de certa forma com a relação que ele construiu com o Pugachev. Então eu vejo que ele vive essa dualidade, e é uma dualidade que ela não é tão simples. E pelo que a Thay trouxe na aula inaugural lá, né, do epílogo, é um tipo de conflito que o próprio Pushkin vivia na sua própria vida, por conta dele ser uma pessoa abastada, mas entender aí esses dilemas sociais que toda a Rússia estava passando naquele momento. Então, eu acho que isso sim é interessante, isso sim traz camadas, mas eu não acho que é o suficiente, sabe? Eu acho que o livro ele poderia ser um pouco mais profundo. Tem um sonho aqui, gente, que ele tem sobre um casamento, o casamento dele, sobre quem vai abençoar esse casamento e tudo, que ele é um sonho que no final você olha pra ele e ele é tão literal, mas tão literal. E pra quem tá acostumado com Dostoiévski, do jeito que eu tô, assim, você vê o quão
melhor poderia ter sido, sabe? Então, eu acho que esse ponto, assim, de não deixar margem pra gente pensar, imaginar, projetar no livro é algo que me incomodou bastante. Porque aquilo que tá nas páginas escritas, você termina o livro, fecha ele e pronto, sabe? Então, eu entendo que ele talvez tenha sido mais interessante ou mais importante para sua época por lhe trazer esse repertório histórico, né? Como eu comentei, ele é um romance histórico, do que qualquer outra coisa, sabe? Eu sinto que isso acabou empobrecendo um pouco a minha experiência de leitura. Se você já leu esse livro e gostou ou não gostou, deixa aqui nos comentários. Como sempre, não é porque não funcionou pra mim que não pode funcionar pra você, tá? A gente tem livros aí pra todos os gostos. Eu pessoalmente não gosto desse tipo de livro, mas eu dei uma chance porque eu acho que fazia parte da minha experiência. Eu quero ler outras coisas, Pushkin ainda, é o primeiro livro que eu tenho contato com ele, né? Mas fica aqui então os meus comentários, meus breves comentários sobre A Filha do Capitão. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta que fazem a diferença no meu dia a dia. Eu espero ver você no próximo vídeo aqui do canal.